Rádio Voz Amiga apresenta Chácara das Mansões em Ação, com o apóstolo Celso Dutra e convidados. Boa noite, povo de Campo Grande, meus amigos, pessoal ali da Chácara das Mansões. Estamos dando início ao nosso programa Chácara das Mansões em Ação, hoje com nossos convidados aqui, o irmão Lauro, o irmão Kleber. O irmão Lauro vai estar trazendo daqui a pouco um testemunho de vida. E o irmão Kleber, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa também, né? Vamos falar sobre o futebol, sobre alguma coisa da escolinha de futebol. Vamos ver se ele vai se animar a falar, né, irmão Kleber? Vamos sim. Bom, meus amigos, primeiramente vamos agradecer a alguns patrocinadores lá da nossa escolinha de futebol, que tem nos ajudado bastante lá com a confecção das camisetas. Vamos dar aqui um agradecimento para o depósito Bom da Vida lá com o nosso amigo lá, Felipe. Gratidão aí pela força que tem nos dado. Também vamos mandar um abraço ali para o pessoal da Morena Andaimes. Um grande abraço para vocês também. Obrigado pelo carinho, pela essa ajuda que tem nos dado ali com as crianças ali do Instituto Monte Carmelo e da Chácara das Mansões. Também mandar um abraço para o pessoal da Viver Mais Natural, ali da Avenida Calógeras. Também reside ali na Chácara das Mansões também. Ajuda nós ali com apoio, com patrocínio do nosso uniforme, amém? Hoje nós estamos iniciando esse programa, um programa piloto, que nós estivemos conversando com o João, fazer um teste como é que vai ser a repercussão aí do nossa programação. Falar um pouco da Chácara das Mansões, das necessidades que tem ali na região. Muitas coisas precisamos ali, né, Kleber? Muita coisa. Rapaz, você precisa de muita coisa ali. O que precisa ali, Kleber? Chega mais perto do microfone, Kleber. Pelo menos mais lâmpada, né? Dá uma arrumada nas estradas que o trem lá tá feio, viu? A coisa ali não é fácil não. Já tiveram dando uma geral esses dias atrás, né? Deram. O pessoal das máquinas tiveram lá, mas dá o nosso agradecimento aí para o Gilmar, né? O presidente do bairro lá da Chácara das Mansões, pela força que ele dá para os moradores da região ali. Eu sei que é pouco, né, que consegue, porque mexer com órgãos públicos não é fácil. É uma situação meio complicada de ter acesso e conseguir as benfeitorias para o bairro. Mas ele está conseguindo aos poucos. E também precisamos ali de mais ônibus, né? É complicado ali os ônibus, hein, João? Os ônibus ali é 3 ônibus de manhã, 2 na hora do almoço ou só um? Acho que é um, né, parece. E na parte da tarde mais 3 ônibus. E o pessoal que trabalha fora esses horários tem que se virar para ir trabalhar, tem que correr, tem que ir com sua própria condução, com seu carro e com a sua moto. Quando não tem que procurar um trabalho ali na localidade mesmo, ali da região. Então, nós estamos aqui hoje com esse projeto desse programa aqui, Chácara das Mansões em Ação. E eu creio que muitas pessoas que vão ouvir vão procurar ajudar ali, principalmente o poder público aí, que nós precisamos de um apoio aí grande ali na Chácara das Mansões. Nós não estamos aqui para falar de politicagem, mas vamos precisar desse povo, né? Eles têm que dar uma forcinha, né, pastor? Tem, né? Precisa, né? Tá precisando, hein? Tá meio abandonado, né? Bem abandonado. Eles só voltam quando eles querem, né? Falar em abandonado, o Campo Grande tá abandonado, né? Nós vemos aí uma buraqueira na cidade aí, o evangelista aqui, o nosso irmão Lauro, esses dias inaugurou um buraco lá, né, irmão Lauro? Rapaz, um buraco ali na Guri Marques ali, na frente da Energisa ali, rapaz, já tá fazendo aniversário aquele buraco ali. Ele andando de moto lá de noite, caiu dentro do buraco lá, teve um prejuízo lá com a sua moto. E aí a gente tá vendo muitos casos aí de pessoas que estão caindo nos buracos, acontecendo muita coisa aqui em Campo Grande. Mas nós estamos aqui mais para pedir melhorias aí para nossa região lá, que é a região da Chácara das Mansões. Com esse programa, um programa de utilidade pública com características cristãs. Nós estamos aqui um pouco para falar
do que nós precisamos, e também para trazer algo da parte de Deus. Primeiramente nós temos que agradecer a Deus por todos os bens que Ele nos tem dado, agradecer a Deus pelos companheiros que estão aqui conosco, o Lauro, o Kleber, e eu creio que logo logo nós estaremos aí alcançando as coisas grandes ali para a região. Amém? Amém. E aí, irmão Kleber, vamos falar um pouco do futebol. O que você tem para dizer para nós sobre a escolinha de futebol lá? Lá tá. Eu falo que se Deus quiser vai dar muito fruto bom ali, hein? Se Deus quiser, umas crianças boas. Bem, mano. O irmão Kleber é meio tímido, viu? É meio na calma, né? Tem que ser mais calmo, né? Tranquilo. O irmão Kleber é meio tímido, mas ele só é tímido aqui só. Com nós ele não é tímido não, né, Laura? Fica zoando nós, coitado da irmã Lourdes, né? Sofre na mão do Kleber. Meu Deus. Dá um abraço lá pra irmã Lourdes. Irmã Lourdes, a irmã tá ligadinha na Rádio Voz Amiga aí, curtindo a programação aí da Chácara das Mansões em Ação. O irmão Kleber tá aqui, ó. Ele tá lembrando da irmã já. Só vitória, né, mano? Só vitória. Só vitória, glória a Deus. O irmão Antônio também. O irmão Antônio sofre com o Kleber também. O irmão Genildo. Mandar um abraço pra todos eles aí. Continuando aqui nos nossos agradecimentos. Também vamos agradecer a Mercearia MG, lá da nossa amiga. Como que é o nome dela lá, Kleber? Rapaz. Jace Kelly? Como é que é? Jace é muito complicado. Jake Kelly, alguma coisa assim, né? Isso aí, irmão. A esposa do irmão Marcelo. É a esposa do irmão dele. Marcelo lá. Agradecimento a ela também, que são nossos patrocinadores. Tem lá 2 crianças lá conosco, o Theo e o Anthony, né, que está treinando conosco lá na escolinha. Também vamos agradecer a JD Construções também, que fez uma doação também, nos ajudando aí com a confecção dos uniformes. A MTL Contabilidade, essa é de longe, hein? Essa é lá de São Paulo, é paulista. Essa ajuda veio lá de São Paulo, lá de Mairink, São Paulo. O pessoal lá também mandou uma quantia para ajudar na escolinha de futebol ali das crianças ali do Instituto Monte Carmelo. Eu também não posso esquecer, né, de mandar um abraço lá para a Bispa Alessandra, né? Não, comigo o negócio complica para mim, já né? viu chegar em casa. Rapaz do céu. Se eu não falar dela aqui, eu chego lá, eu tomo um couro, né? Não é verdade, irmão Lauro? O irmão Lauro também tem que lembrar da irmã Fábio quando ele tá aqui, né, irmão Lauro? Senão o negócio pega também. O irmão Kleber ali, ele começou a falar ali, mas ele não falou da Camila ainda, hein, irmão Kleber? Vai mandar um abraço pra Camila aí, irmão Kleber? Aquele abração pra minha véia. Ô, glória. É bênção, é bênção. Continuando aqui nossos agradecimentos, também vamos agradecer a Edifica Mais Construções Limitada, também nos ajudou. E também vamos fazer um agradecimento especial pelo pessoal ali do rancho da Vó Creuza, que nos presenteou, né, com um achado, né, que Deus preparou para nós ali, para estarmos treinando as crianças ali, porque nós procuramos ali na Chácara das Mansões por vários meses, né, andando para lá e para cá, procurando um campo de futebol, e o campo tava bem pertinho de nós ali. Do lado. Rapaz, foi bênção, hein? E graças a Deus estamos ali treinando ali no campo de futebol da Chácara Vó Creuza. Agradecimento ali aos proprietários da chácara ali, ao Marcão, o caseiro lá. Obrigado, Marcão, pela força que tem nos dado aí, tá bom? Deus abençoe sua vida. Também, que sempre tem nos ajudado aí, é o pessoal ali da Mercearia Araújo Campos. Também tem dado uma força para nós aí na divulgação dos nossos trabalhos com as crianças. E também aqui vamos agradecer aqui a Rádio Voz Amiga também. Nos ajudou também no patrocínio aí nós viemos aqui fazer a divulgação, né? Não nos cobrou nada para nós estarmos aqui falando sobre os projetos ali do Instituto. E nada mais que justo que a gente também agradecer, né, seu João? O seu João tá ali, só fazendo assim, ó, com a mãozinha, ó. Ele tá escondido hoje ali. Hoje não é a vez dele, não. Ele conversa bastante, hoje ele tá calado ali, ó. Eita. Então, vamos aqui continuar falando um pouco da Chácara das Mansões. E o que nós temos mais para dizer sobre o que nós precisamos ali naquela região? Precisamos ir urgentemente de um posto de saúde ali, com todos os dias. Nós temos ali um atendimento médico ali
na comunidade evangélica Zoe, mas é uma vez por semana, só ou 2 vezes, alguma coisa assim. É muito pouco. O pessoal tem que sair aqui da Chácara das Mansões para ir lá em Ianduí. E daí, se você não tiver condição de ir, como é que fica? Hein? Não fica, né? Não fica. Infelizmente não fica, né? Não tem jeito. Daí zanga. É a Zé do Capino Bucho. Aí fica ruim bastante. Fica ruim, daí fica difícil, né? Mas nós precisamos ali que a prefeitura dá uma olhada ali para nós a respeito dessas coisas que nós precisamos ali. Ônibus, pelo menos de 1 hora em hora, né? Tinha que ter um ônibus ali, pelo menos de hora em hora. Já aconteceu casos ali de pessoas moças que fazem faculdade, que foram perseguidas ali de madrugada, de madrugada não, vamos falar de madrugada, mas 11 horas da noite, 10 horas da noite, que elas pegam o ônibus que vai para Ianduí. E daí tem que descer na rodovia e ir a pé para casa. Já aconteceu caso ali de tentativa de abuso ali. Então, a prefeitura tem que tomar providência. Pelo menos, se não tiver esses ônibus aí da Chácara das Mansões, que o ônibus do Ianduí entra aí na Chácara das Mansões, né? Seria uma boa também. Teria que entrar lá dentro, pelo menos, nesse último horário, que é o horário que as pessoas saem da faculdade, né? Tem muitas pessoas ali que estão fazendo faculdade à noite, dependem do transporte coletivo, às vezes consegue carona com os amigos, mas vai ter um dia ou outro que não vai ter a carona, daí tem que depender do transporte coletivo e tem que descer, pegar o último ônibus, que são às 10 horas da noite, lá no terminal, que é o Ianduí, e ele para na rodovia. Aí quem mora lá no fundo, lá, dá 5 km da rodovia até lá perto da escola municipal, lá 5 km. E você vai andar a pé? 10 horas da noite, 5 km? É complicado. Outra coisa que nós precisamos também ali, iluminação pública, né? Tem algumas ruas ali que tá meio escura. Bem crítica. Escuridão total. Outra coisa que nós precisamos muito na Chácara das Mansões também é que a Energisa, né, dá uma averiguada naquela fiação lá, que tá feio aquele negócio, hein? Meu Deus do céu, não pode ventar. Ventou, acaba a luz na hora. Não pode dar previsão de Acaba a luz lá, volta 2, 3 horas depois quando volta, né? Né, irmão Lauro? Verdade. Esses dias o irmão Lauro ficou sem energia o dia inteiro, né, irmão Lauro? Esse dia também acabou a luz lá em casa, era 7 horas da noite, foi voltar no outro dia, às 9 horas da manhã. É muito tempo sem energia elétrica. Já pensou quem trabalha com sorvete? Descongela tudo o sorvete. As mercearias ali. Alguns dias atrás eu estava conversando lá com o Araújo, lá da mercearia Araújo, e ele estava dizendo que não dá para comprar muito sorvete porque corre o risco de acabar a energia e ficar sem luz. Daí o prejuízo é grande, e quem que vai pagar o prejuízo lá do povo? Né? Vamos dar aqui uma liberdade aqui pro meu irmão Lauro falar um pouco falar um pouquinho da sua vida, falar a obra que Deus fez na vida dele. Ele é um achado de Deus. Deus achou ele, tirou ele lá do lamaçal do pecado e hoje ele está aqui, né, junto conosco aqui. Vai trazer um pouco aí, deixar ele falar um pouquinho, depois nós voltamos de novo falando mais um pouquinho, ele volta no final trazendo uns louvores. Amém? Tá com você, irmão Lauro? Amém. Tá certo aqui. Irmão Lauro tá se ajeitando ali. Deixa eu só pegar a palavra de Deus. Pegando a espada ali, a quadrada que nem ele fala. A quadrada de Cristo. Amém. Graça e paz. Uma boa noite. Um abraço espiritual para cada um daqueles que estão sendo ouvinte nesse momento da Rádio Voz e Amiga. Através dessa rede, estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. E eu quero deixar algumas palavras para os irmãos, né? Algumas bases bíblicas, né? Através desta rica oportunidade, sabe, que Cristo tem me concedido aqui
para falar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Quando nós estávamos na BR ainda, vindo para cá, né? Jesus, aprove a Jesus estarmos aqui. Um anjo nos protege vindo e dois já se acampa. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 18, dos seus versos 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, eu se farei presente. Então Jesus Cristo já está presente aqui. E quando o locutor, nosso amigo João, abriu essas portas para que nós possamos anunciar o Evangelho, ele não abriu somente uma porta física, ele abriu aqui uma porta espiritual, porque a Bíblia diz assim que quando você recebeste a um dos meus pequeninos, a mim você tem recebido. Então, ele abriu só uma porta para nós, ele abriu uma porta para Cristo, e Cristo entrou aqui. Aprove de Deus estarmos aqui. Gratidão ao Senhor por esta rica oportunidade. Para mim é uma honra, sabe? Estar aqui podendo falar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. E a palavra de Deus, lá em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, diz a palavra do Senhor que não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre Cristo. Porque está escrito lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, a Bíblia vai narrar que é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Não é sobre mim, é sobre Cristo. É necessário que Ele apareça através desta mensagem, através desse testemunho. A palavra de Deus vai dizer também em Mateus capítulo 24, versículo 35, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quero deixar bem claro aos irmãos que o Evangelho não mudou, ele permanece. Quem muda são as pessoas, mas a palavra, ela permanecerá para todo o sempre. E ela não volta vazia. Esse evangelho de mimimi que muitas vezes as pessoas estão anunciando, tomem muito cuidado, irmãos. Porque eu deixo mais um texto bíblico. Mateus capítulo 7, versículo 14, a Bíblia vai narrar sobre duas portas. Uma porta estreita e uma porta larga. Porque ali diz, entrai pela porta estreita, aonde conduzirá você a vida eterna, porque a porta larga te conduzirá à perdição. Então, irmão, o Evangelho não mudou. Ele continua o mesmo. Jesus é o do ontem, o do hoje e do eternamente. Todo o processo que começou na minha vida foi através de um incidente na minha casa. Através de um acidente. E eu digo a vocês que eu vivi, né, com pessoas da criminalidade. Eu confesso aos irmãos que fui uma criança muito inteligente. Quando eu ia para a escola, sempre fui elogiado. Tive várias oportunidades, sabe, de cursos, de poder subir degrau na minha vida. Isso foi decorrente de tempos. A palavra de Deus fala que Paulo fala que quando eu era um menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas quando a gente cresce, a gente acaba destruindo tudo aquilo que era de um menino. E assim aconteceu na minha vida, sabe? Decorrente a tempos, decorrente a anos, a vida vai passando. Porque estamos vivendo em tempos que está sendo abreviado, sabe?
nos resta pouco tempo de anunciar este Cristo que liberta, este Cristo que salva, este Cristo que cura. Nesse momento, quando eu falo, há nesse momento uma guerra no mundo inteiro. Mas não estou falando entre a guerra entre a Ucrânia e país de Israel, não. Eu estou falando de uma guerra espiritual, de anjos e demônios. Deus lutando por almas e os demônios tentando arrancar as almas da mão de Deus. Existe nesse exato momento, irmão, uma luta muito grande sobre a sua vida, sobre a minha vida, enquanto eu falo aqui do Evangelho. E tudo aconteceu na minha vida, sabe? Através disso, né? Através de decorrência de vida, né? Decorrência de tempos. Eu estudava, perdi a oportunidade, fui me envolvendo com pessoas e sempre assim, sabe, quando eu entrei na vida da criminalidade, eu tinha uma vontade, sabe, eu tinha uma vontade ali de ter nome dentro do crime, de crescer dentro do crime. Todo o processo aconteceu na minha vida, eu comecei a me envolver, sabe, com a criminalidade, mas só que aquilo ali foi, sabe, foi entrando no meu coração, porque é assim que o diabo age. O diabo, ele implanta na sua mente coisas que a gente muitas vezes nem passa despercebido. E todo o processo aconteceu na minha vida, meus queridos, acerca de um acidente dentro da minha casa, sabe? A minha irmã, eu não vou divulgar o nome, sabe? Tem coisas aqui que eu vou narrar para vocês, mas tem coisas que eu não posso falar aqui, sabe? Porque será postado, sabe? Então, falarei aquilo que ainda eu me recordo na minha conversão, sabe? Aconteceu através do incidente. Eu tenho uma irmã. Alguns anos atrás eu estava na minha casa juntamente com a minha ex, né, que hoje eu tenho uma atual, para a glória do Senhor, né? E eu estava na minha casa num dia de sexta-feira ali, sabe? E no bairro ali onde eu residia, que era um bairro Nova Lima, tinha ali festividades onde nós se reunia nos finais de semana e convocava os meus amigos, né, amigas para dançar o baile, né, e um baile funk, e assim sucessivamente foi indo. Então, nesse dia, numa sexta-feira, eu estava na minha casa quando a minha irmã mandou uma mensagem para mim me convidando para ir num baile que ia ter no bairro Nova Lima. Uma lanchonete chamada Papai, nessa época. Eu me lembro que eu falei para ela que eu não ia, eu estava muito cansado, sabe? Então ali eu fiquei na minha casa. Eu tinha um hábito, né? Um hábito de comprar cerveja. E o diabo tem que colocar tanta coisa na minha mente que sempre quando eu bebia, eu tinha que usar pelo menos um saquetel de cocaína para poder cortar o efeito, porque tem pessoas que estão me ouvindo que sabem que a cocaína ela tem um poder de cortar o efeito da cachaça na hora. Eu me lembro que eu fiquei em casa nesse dia, quando foi passando ali, né, os horários, eu fui me deitar. Eu me deitei, né, fui dormir como de prática. E quando de repente eu estava na minha casa, eu escutei um barulho muito forte batendo na porta, e eu tinha um hábito de guardar uma ferramenta debaixo do meu travesseiro. E eu me lembro que eu acordei muito assustado, porque quando você está nesse mundo da criminalidade, você não tem paz. É uma coisa momentânea. Muitas vezes a gente tenta preencher o nosso vazio no nosso coração com as coisas do mundo,
com as coisas momentâneas, com bebidas, com drogas, com mulheres, com prostituições. Isso nos traz uma alegria momentânea. E Cristo me fez me entender que tudo que é momentâneo é passageiro, mas tudo que não vemos será eterno. Então nesse período de tempo, irmãos, eu acordei muito assustado com um amigo batendo na minha porta. Quando eu abri a porta, sabe, ali, sabe, irmão, quando eu abri a porta, um amigo estava tinha corrido muito, estava até sem fôlego. Eu abri a porta, logo eu falei: amigo, como você vem à minha porta e bate dessa maneira? Como eu era vida louca daquele momento, né, irmão? A gente tem que usar ali com a sabedoria para não tirar uma vida, né? Então, eu me lembro que ele falou para mim: irmão, porque naquela época meu vulgo era alemão, e ele falou: alemão, a sua irmã acabou de ser baleada. Eu não acreditei, sabe? Eu não acreditei quando ele falou aquilo ali para mim, porque era mais fácil acontecer comigo, que estava neste caminho, neste mundo de criminalidade, do que com uma pessoa dentro da minha família, dentro da minha casa. Esse incidente aconteceu com a minha irmã, né, alguns anos atrás, e neste período, quando ele abriu a boca para falar aquilo, quando a gente não tem estrutura espiritual, irmão, causa um transtorno tão grande dentro da nossa família, sabe? A gente fica sem estrutura, sem base, não sabe o que fazer, e o diabo age neste momento, o momento sensível da sua vida, o momento que um ataque à sua família, sabe? O momento que você está mais sensível, é ali que Satanás age, é ali que Satanás vai investir contra a sua vida, para destruir a sua vida cada vez mais, te colocar mais para baixo, te afundar mais para baixo, porque este é o objetivo de Satanás. O objetivo de Satanás, irmão, não é você subir degrau para sucesso. O objetivo de Satanás, irmão, é você te colocar sempre mais para baixo e as pessoas passando despercebidas, achando que está por cima, mas está por baixo, porque tudo que Satanás te dá com a mão, ele te toma com as duas. Eu me lembro que eu peguei o carro, irmão, fiquei muito desesperado naquele momento, peguei o carro, sabe, coloquei a ferramenta na cintura e saí loqueando neste momento. E quando eu descendo, meu irmão já estava correndo a pé. Naquele momento a família ficou toda desesperada, toda desestruturada, um vucu-vucu para cá, um vucu-vucu para lá. E neste momento meu irmão entrou no carro, me lembro, e nós fomos. Quando chegamos lá, observamos que tinha muitas pessoas ali, né? E quando eu cheguei já com um desespero, com um ódio no coração, porque quem não tem Cristo tem este mal no coração, que é o ódio, a raiva, a intenção de querer tirar a vida. Porque este é o objetivo do diabo. Eu me lembro que as pessoas falaram para mim: sua irmã, levaram ela para um hospital, e eu fui logo após, né? Fui ao hospital. Quando eu cheguei lá, meus queridos, cheguei lá, um desespero, já tinha viaturas de polícia lá, sabe? E a polícia tentou me conter, e eu naquele desespero, querendo ver a minha irmã. Quando eu vi minha irmã de longe no leito, ela estava quase morta em cima do leito, porque ela sofreu vários disparos de arma de fogo do seu ex-marido, que não aceitou o fim do relacionamento. E é o que vemos hoje. Muitas mulheres estão perdendo as suas vidas para os seus maridos, porque não aceitam o fim de um relacionamento. E o diabo tem investido grandemente, poderosamente, para ceifar a vida das pessoas, né, irmãos? E hoje eu estou aqui, irmãos, sabe? Estou aqui para falar que Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom e o diabo já é derrotado, sabe?
E eu vim aqui hoje, irmão, sabe, falar acerca desse testemunho para a glória de Deus, para a edificação da sua vida. Muitas vezes você tem perdido as esperanças, sabe? Mas Deus, Ele olha por você ainda, porque Ele olhou por mim. E aí eu me lembro, irmão, que foi um alvoroço, minha irmã foi para Santa Casa ali, sabe? Foi aquele corre-corre para lá, e minha irmã hospitalizada, entre quase a vida e a morte. E eu me lembro que, irmão, eu cheguei na Santa Casa, vi minha irmã muito mal no leito, sabe? Aquilo me bateu um desespero muito grande. O ódio entrou logo, consumiu o meu coração. E como eu já estava envolvido com o crime, sabe? Eu queria sempre ter nome no crime, e eu tive nome. Fui uma pessoa respeitada dentro da quebrada, fui uma pessoa respeitada dentro da criminalidade. Mas só que eu vi que isso na minha vida, irmão, sabe? Não era para minha edificação, era para minha destruição. O diabo me enganou. O diabo colocou coisas na minha mão, irmão, sabe? Para minha destruição, para destruir com vidas, para destruir com a minha vida. Mas só que graças a Deus, irmãos, Deus alcançou a sua abundante misericórdia, alcançou a minha vida num lugar que o filho chora e a mãe não vê. E nesse vucu-vucu, nesse corre-corre para lá, eu me lembro que quando eu entrei dentro de um hospital, eu entrei dentro de um quarto do hospital da Santa Casa, eu vi a minha irmã hospitalizada, cheio de aparelhos ali. E quando eu cheguei perto da maca, perto do leito de dor, minha irmã estava, sabe, muito fraca por causa do disparo de arma de fogo, sabe? Minha irmã era para ter morrido aquele dia, mas só que a graça de Deus alcançou a vida dela, sabe? E ali, irmão, minha irmã muito fraca, eu com aquele ódio, chorava no leito, perto do leito dela, e falava, só tinha vingança no meu coração. E ali eu peguei, irmão, eu olhei para ela, eu falei assim, isso não vai ficar assim. Ela olhou, pegou nas minhas mãos, eu me lembro até hoje como se fosse ontem, sabe? Eu me lembro que minha irmã pegou muito fraca na minha mão, e ela falou, meu irmão, não faça nada, porque esta noite, e minha irmã não era cristã, irmão, ela não era cristã, minha irmã era da vida também, sabe? Era da bebida, das drogas, sabe? Mas ali naquele momento no leito, ela falou, pegou nos meus braços e falou, meu irmão, né, não faça nada. Hoje um Deus, esta noite Deus me visitou no leito, e Ele mostrou você glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu fiquei sem entender. Eu confesso aos irmãos, porque eu não era crente, eu não tinha ouvido a palavra de Deus, era totalmente leigo da palavra de Deus, né? E ali ela pegou e falou isso para mim, eu fiquei sem entender, sabe? Não entendi nada naquele momento. E naquele desespero, né, irmão, sabe? Vai na Santa Casa, pega a família e traz e leva, sabe? E o feitor, né, solto, fazendo ataques na casa da minha família, atirando na casa da minha família. E eu ali, irmão, sempre ali, né, sabe, achando que a minha ferramenta era meu escudo, né, mas a verdadeira escudo seu, a verdadeira ferramenta, a verdadeira arma que você pode ter mais poderosa na tua mão, eu digo com convicção e sem medo de errar, que é a palavra de Deus. É a Torá 66, é a 39 no Antigo e a 27 no Novo Testamento. É o que gospe fogo e sangue, o sangue purifica, né, irmãos? E o fogo nos santifica, sabe? Então, irmãos, ali eu me lembro que eu estava na frente da casa da minha mãe, né? Estava na frente da casa da minha mãe, com duas ferramentas em mãos, sabe? E ali eu estava com um casaco preto, uma bermuda jeans, um tênis da Reebok, sabe? Porque é assim que criminoso, bandido anda, sabe? Com aquelas roupas, né, irmãos? Então, naquele momento, quando eu estava na frente da casa da minha mãe,
eu pensava que estava sozinho ali. Ali já Deus já estava trabalhando no meu coração sem mesmo eu saber. Quando eu estava na frente da casa da minha mãe com as 2 ferramentas, eu chorei muito, irmão. Com as 2 ferramentas nas minhas mãos, eu abaixei minha cabeça, comecei a chorar ali sozinho. E eu olhei para o céu e disse, se esse Deus realmente existe, eu não quero arrancar a vida e não quero tirar a vida de ninguém. E hoje eu entendo porque que nunca eu conseguia tirar vidas. E nunca ninguém conseguia tirar minha vida. Porque Deus, irmão, quando tem um propósito na vida de uma pessoa, quando Ele tem uma promessa na vida de uma pessoa, ele tira daquela pessoa, Ele não deixa você tocar na vida de ninguém e nem deixa ninguém tocar na sua vida, sabe? E aí eu entendi e eu chorei muito. E eu me lembro que às 24 horas, quando eu abri a minha boca e olhei para o céu e falei, se existe um Deus, irmãos, eu quero que Ele se revele para mim. E após as 24 horas, irmãos, eu me lembro que eu estava na minha casa, né? Eu estava na minha casa, né? E sempre andando com a ferramenta na cintura, a ponto de morrer ou de executar, sabe? E então, naquele momento, quando eu estava na minha casa, a polícia chegou, sabe? Quando a polícia chegou na minha casa, logo eles entrou e eu tinha eu tenho 2 filhos, sabe? Um já é de maior e um ainda de menor. Tenho mais um que é pequenininho, que é o Mateus, para a glória do Senhor, sabe? Né? Que é a minha benção, né, irmãos? E então, naquele momento ali, irmãos, a polícia adentrou a minha casa, né? Naquele momento, eles preparou ali, engatilhou para atirar em mim, mas Deus segurou a mão, mais uma vez, me dando livramento de morte naquele momento. Porque se eu tivesse morrido naquele momento, irmão, eu não estaria hoje aqui contando esse testemunho para vocês. Eu não estaria aqui hoje tendo esta oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Se eu tivesse padecido aquele momento, irmão, eu estaria num lugar de trevas neste momento, como sou entendedor da palavra do Senhor. Eu fui preso naquele momento, irmão, tive livramentos de morte, sabe? Fui para a cadeia, passei anos da minha vida dentro de um sistema prisional, já com alguns crimes que eu tinha em processo. Ali eu fui condenado a 20 anos, sabe? 22 anos e 10 meses, tirando 17 anos, sabe, irmãos? Não estou aqui para exaltar crime, não, irmãos. Estou aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, sabe? Eu me envergonho, muitas vezes, de falar acerca deste acontecido, sabe, na minha vida, né, sabe? Porque para mim isso aí, irmão, não é mérito, para mim não é medalha, né? Mas sim foi um fracasso na minha vida, foi uma escolha errada da minha vida, mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, quando eu estava naquele buraco, tirando há muitos anos ali dentro, sabe? Ficando ali dentro daquele lugar, eu tive muito tempo para repensar a minha vida. E quando você chega naquele lugar, irmão, você não tem amigos, você não tem colegas, você não tem ninguém. Ali é só você e você e você, irmão. Se você estiver com Deus, Deus vai estar do seu lado. Mas como eu estava servindo ao diabo, não tinha como Deus estar do meu lado. Ele só estava me dando livramento. E eu estava ali, irmão, dentro daquele presídio. E foi dali dentro, irmão, ali dentro, que foi a pior fase da minha vida. Eu não me converti ao evangelho pelo amor, mas sim pela dor. Tem coisas que vai acontecer na sua vida, irmão, não é para a sua morte, mas para a glória de Deus, sabe? E é por isso que hoje eu entendo vários livramentos de morte que Deus teve na minha vida. Convivi com pessoas que eu não conhecia, sabe? Fiquei dentro de um presídio vários anos da minha vida, ali, sabe, irmãos? E foi ali dentro que tudo começou, tudo através desse incidente, ali dentro aconteceu a minha conversão, sabe? O meu conhecimento da palavra de Deus. Mas ainda nesse período eu dei muita cabeçada na parede,
sabe? Eu tentava insistir, mas nada dava certo. Já era Deus no propósito na minha vida ali, irmão. Deus já estava começando um processo na minha vida ali, naquele cativeiro, sabe? Passei dentro de RDD, fiquei em celas disciplinares, quase fui para presídios federais, mas graças a Deus, muitas das vezes, pessoas ali dentro, irmão, só precisam de uma mão. E muitas das vezes as pessoas jogam as pessoas mais no inferno do que dar a mão para poder resgatar uma alma que está perdida. E ali, irmão, Deus, Ele olhou para o meu processo, e Deus ali, Ele pegou ali o meu processo das mãos do Satanás, meu advogado que é Cristo, tirou a minha mão, o meu processo das garras do diabo, ali, sabe, irmãos, e falou, esse aí eu vou lutar por ele. É assim que eu vejo espiritualmente falando, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Aleluia, Deus seja louvado, aleluia, sabe? Então, irmãos, e ali eu fui me envolvendo, fui me afundando cada vez mais no crime, né? Tem coisas aqui que eu não posso falar, né, sabe? Então, vou te falar só algumas coisas aqui. E ali, irmãos, a gente vê muitas coisas, sabe? Ali, a gente vê pessoas perder a vida, né, sabe? E isso, irmão, isso a gente vai vendo, né, que o ser humano hoje em dia não vale quase mais nada. O amor das pessoas estão se esfriando, como a palavra disse. Em Mateus 24, versículo 13, a palavra de Deus fala, por se multiplicar tanto pecado neste mundo, o amor das pessoas vão se esfriar. Muitas vezes você vê uma pessoa tendo mais amor por um animal do que por uma pessoa, por uma alma. Muitas vezes você vê, irmãos, crianças padecendo fome, como em Moçambique, que muitas vezes eu tenho visto em redes sociais, crianças lá, irmão, morrendo só no osso, e pessoas aqui no Brasil, irmãos, pisando em comida, pessoas muitas vezes comprando boneca de borracha para poder fazer como uma criança, levando em psiquiatra, irmão, coisa de Satanás. Muitas vezes você vê tanta coisa, irmão, você vê que o amor das pessoas já estão no limite, estão se esfriando. Eu não estou falando simplesmente, irmão, do mundo, não. Eu estou falando dentro do evangelho, a gente vê isso também. Mas muitas vezes, irmão, Deus, Ele permite acontecer que o joio, ele ali venha nascer juntamente com o trigo. Foi assim que Jesus Cristo disse, sabe, irmão? Não deixa adentrar essa frieza no coração, sabe? Porque neste momento eu vejo, irmão, que Deus está enviando um soldado na sua casa. Você que é criminoso, você que é drogado, irmão, eu te aconselho, em nome de Jesus Cristo, irmão. Hoje você tem a oportunidade de conhecer a este Deus que cura, este Deus que liberta, este Deus que salva. É que nem eu disse alguns minutos atrás, o evangelho não mudou não, irmão. Quem muda são as pessoas. O evangelho permanece e continua da mesma maneira, irmão. O Deus do ontem é o Deus de hoje e o Deus do futuro. Deus não muda não, irmão. Deus, Ele continua curando, Ele continua libertando, porque aqui está diante de vocês aqui, irmão, sendo gravado aqui, sabe? Vocês estão me ouvindo aí através desta rádio. É uma prova viva. Aqui é um milagre de Deus aqui nessa rede nacional, sabe, irmão? Poder aqui falar de Cristo. E foi ali dentro que eu conheci a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu estava num saguão, quando tinha visita, sabe, lá num presídio, eu me lembro que um pastor olhou para mim, irmão, e ele falou para mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim: veja um grande anjo que te guarda, e muitos inimigos que pegam no seu ombro dizendo que é teu amigo, mas quer te passar a rasteira. Ali, irmão, foi o momento ali que eu acordei para a vida, sabe? Nesses momentos ali, irmão, que eu passei dentro de um sistema prisional, foi um período para mim poder, sabe, refletir a minha vida. Tanta coisa que eu perdi, sabe, ali dentro. Perdi muitas coisas, irmão, sabe? E então, o que acontece, irmão?
ali foi na onde que eu conheci a palavra do Senhor, né? Através de pessoas que me evangelizou, através de testemunhos que lá dentro dos presídios, pessoas vão ali para evangelizar almas que estão perdidas na criminalidade, nas drogas. E muitas vezes, irmão, eu digo para você, você que hoje é o evangelho, irmão, continua pregando a palavra de Deus, continua fazendo a obra do Senhor, porque a obra do Senhor, irmão, não é dinheiro, a obra do Senhor é ganhar almas para Cristo, é dar comida para quem tem fome, sabe? É dar roupa para quem está nu, sabe, irmão? É dar água para quem tem sede, é isso que é evangelho. Abraçar seu irmão quanto ele precisa, orar pela vida dele, sabe? Então é isso que é evangelho, irmão, é fazer a obra do Senhor. Você que é afastado da presença de Deus, não deixa para amanhã o que você pode fazer ainda hoje, sabe? Por quê, irmão? Porque o amanhã pode ser tarde demais. Hoje você pode dormir no teu leito e amanhã tudo acordar morto, sabe? Num lugar que você menos espera. Muitas vezes você vai dar risada no meu testemunho, vai falar assim, esse crente é louco. Mas muitas vezes, irmão, eu vejo pessoas, sabe? Ali assistindo um jogo de futebol, vendo ali o seu time jogar e aquela emoção de quando faz um gol, a pessoa grita, pula. Você acha que eu não vou exaltar o nome do Senhor, cheio do Espírito Santo? Aleluia, irmão. Glória a Deus. E é por isso, irmão, que eu agradeço essa oportunidade aqui, sabe? Essa oportunidade de pregar o Evangelho, falar de Cristo através desta rádio, para que o nome do Senhor seja glorificado através desta rádio, Voz e Amiga. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmão. Eu fui bem claro, curto e objetivo, porque temos pouco tempo, sabe? E as obras do Senhor temos que fazer com a roda e com decência. E que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido, em base bíblica, irmão, que a palavra de Deus fala lá em Evangelho de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, vai dizer que Deus escolheu as coisas mais loucas deste mundo para confundir as que são e para aniquilar, sabe? Então, irmão, se Deus te resgatou do crime, prega a palavra, não tenha medo, não seja tímido, fala de Deus, ore pelas pessoas, esteja veemência e autoridade, porque Deus te deu graça, Deus te deu essa autonomia e essa autoridade na terra. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. É isso aí, testemunho de vida aí com o irmão Lauro, que trouxe para nós. Se o irmão Lauro for continuar falando aí do testemunho dele, vai muito tempo, né, irmão Lauro? Vai longe. Então, hoje não deu tempo dele falar tudo que tinha para falar sobre o que Deus fez na vida dele, mas ele terá outras oportunidades para estar dando sequência aí nesse testemunho, nas obras que Deus fez na vida dele. E nós estamos aqui através da Rádio Voz Amiga. Você que quer acompanhar também através do canal do YouTube, você pode estar acessando www.radiovozamiga.com.br e também através do portal Radiosnet. Depois você passar direitinho para vocês aonde nós podemos estar acompanhando a programação aí do Chácara das Mansões em Ação. É isso aí, estamos aqui com o nosso amigo João, com nossos companheiros que estão aqui conosco, fazendo essa programação, com o irmão Kleber, que já falou um pouco do futebol aí, o irmão Kleber tímido, barbaridade, quase não fala, muito quietinho, daí chega lá na igreja e não fica quieto um minuto. Oh, meu Deus do céu. Levar uma rádio lá pra igreja, que daí ele fica quieto, né? E o nosso irmão Lauro trouxe aí sua experiência de vida, o que Deus fez na vida dele, trouxe ele, resgatou a sua vida aí do pecado, da criminalidade, e o Senhor está fazendo obras aí na sua vida, na sua casa, na sua família. E convido vocês a estar conosco aí todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, aqui pela Rádio Voz Amiga. Amém?
mais um agradecimento aí, que já do nosso tempo que tá se esgotando. Nós temos aí 1 hora de programação. Já está nos minutos finais. Então o que eu tenho para dizer é agradecer por mais esse dia de vida que Deus tem dado. Aos moradores ali da Chácara das Mansões que quiserem divulgar os seus comércios, podem entrar em contato conosco ali, nós estaremos falando aqui do seu comércio. Nós temos aqui o Depósito de Materiais de Construção Bom da Vida ali na rua Miraselva ali, bem de frente com a rodovia. Você que está aí precisando comprar aí um material de construção para construir sua casa, pode ir lá falar com o nosso amigo Felipe lá, que ele vai te atender lá e vai fazer um precinho camarada para você lá. Também para você que precisa ir comprar seu pãozinho, né, na manhã, né? Começo da manhã. Nosso amigo Araújo tem um pão ali, rapaz. Não tem pão melhor ali na região, hein? Melhor pão ali da Chácara das Mansões é lá da Mercearia Araújo. Já comeu lá, Lauro? Do pão Rapaz, tá perdendo então, hein? Porque o pão é bom, hein? Rapaz, não tem pão melhor ali, não é verdade, Ramon Kleber? Pão muito bom, muito gostoso, bom, quentinho, certinho. Chega lá no horário, tem um pãozinho quentinho, ô maravilha. Aí também lá na mercearia da GM, lá como é que é? MG, rapaz, GM, de onde que eu tirei isso? Só ao contrário. Só ao contrário. É Marcos, M? Marcelo. Marcelo. É lá da mercearia do Marcelo e da Jace Kelly, alguma coisa assim. Eu não consigo falar o nome dela, é muito difícil. Muito obrigado, professor. Então, você também quiser ir lá comprar um refrigerante geladinho, lá tem tudo que você precisa ali na mercearia. Aí também, o que nós temos lá na nossa região lá. Você também quiser comprar seus produtos naturais, também tem a Viver Mais Natural. Viver Mais Natural. Rapaz, produtos naturais. Fica ali na Avenida Calóger, a loja, mas é da nossa amiga ali. E uma colaboradora ali da nossa escolinha de futebol. Um dos patrocinadores que está nos patrocinando ali com esse jogo de uniforme bonito, barbaridade. Vocês querem ver? Vamos ver se dá pra ver aqui. Será que dá pra ver, João? Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Pensa no trem bonito. Se tiver mais alguém que queira patrocinar, né? Isso ali, vai falando aí, vai falando, Kleber. Só dar aquela forcinha pra gente que nós vamos ficar muito felizes. Imagina Deus, hein? Ó, coisa linda. Esse uniforme é o uniforme das crianças de 4 a 6 anos. Olha só como é. As crianças vai ficar muito elegante. Meu Deus, nós vai ter que participar de um campeonato aí pra colocar essas crianças pra jogar. E esse aqui é jeito que é pra quem tá ouvindo. Oi? Fala que jeito que é pra quem tá ouvindo. É o modelo do uniforme? Quem tá ouvindo, o senhor tá falando pra quem tá ouvindo. É mesmo, né? É verdade. Eu tô mostrando aqui pro YouTube. Tô caducando mesmo. Aqui, ó, amarelinho, uniforme amarelo. Daí nós temos aí o nosso escudo aí do Instituto Monte Carmelo, do Futebol Clube. Aí temos aí os patrocinadores na manga, patrocinador no peito, nas costas. Temos aí 10 patrocinadores aí com slogan aí no nosso uniforme. Uniforme lindo, viu? Uniforme muito bonito. E às vezes eu esqueço que nós estamos na rádio, né? Nós não tá na televisão. Já quer ir pra televisão, olha só, João. Começou agora, já quer sentar na janela. Né? Já quer ser um Tata Marques, né? Eita, Deus da glória. Mas é assim mesmo, é maravilha. É bênção de Deus, viu? Essa programação aí que nós estamos aí através da Rádio Voz Amiga aí vai cativar os corações aí, que nós tem muita coisa para falar ali da região. E você que tem seu comércio ali e quiser que a gente fala, manda um WhatsApp aí no 167 991 71 7959. Pode falar conosco aí. E daí no dia da programação aqui, todas as terças-feiras, às 19h30, nós estaremos falando aqui do teu comércio. Se você que tiver aí uma vaca para vender, nós falamos aqui também, viu? Se tiver um porco, né? Aqui é para divulgar
os produtos aí da região da Chácara das Maçãs. Tá tendo uma feira lá na Chácara das Maçãs, acho que uma vez por mês, eu não sei direito ainda. Mas tá tendo uma feira lá, pelo jeito a feira é animada, hein? O negócio é bonito lá, coisa linda. Então você também tá convidado a estar lá nos dias de feira. Sempre a programação tá ali no zap ali da comunidade, ali nos grupos. Então você procura estar sempre atentos ali, ouvindo os grupos ali, que estará sempre mostrando ali as atividades ali da Chácara das Maçãs. A feira, nossos dias de culto. Ó, vamos falar do dia de culto, né? Vamos convidar o povo para ir para a igreja, né? Vamos louvar o Senhor ali as sextas-feiras, culto de cura e libertação. Nós precisamos nos libertar dos nossos vícios, dos nossos costumes. Precisamos estar sempre na presença do Senhor. E aos domingos, culto da família. Então você é nosso convidado especial para estar ali às sexta-feiras às 19h30 e nos domingos às 9h da manhã. Amém? E estarei encerrando por aqui essa parte aqui que nós vamos passar aqui para o nosso irmão Lauro cantar um louvor. Já prepara o violão aí, irmão Lauro. O irmão Lauro vai cantar um louvor e para nós encerrar, que o irmão João ali está olhando feio para nós, que o horário já tá passando, irmão João? Ainda não? 3 minutos, mas nesses 3 minutos se torna meia hora, né? 3, diz que para Deus um dia é como se fosse 1000, né? Não é verdade? Vamos lá, irmão Lauro vai estar louvando. Mais uma vez, graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado a perdoar, pra me salvar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então tereis vitória. Irei à glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Santo é teu nome, Senhor, aleluia. Aleluia. Aleluia, isso aí, irmão Lauro, aí trouxe aí esse louvor, porque Ele vive e posso crer no amanhã. E se você vive, você pode crer no amanhã também, que o amanhã será melhor para você. Se você buscar a Deus,
em primeiro lugar, deixar as coisas em segundo plano, Deus acima de tudo, então a tua vida vai ser bem melhor. Amém? Estamos aqui encerrando essa programação. Agradecimento aqui à presença do irmão Lauro, que trouxe esse testemunho de vida. Amém. Também o irmão Kreber, que está aqui conosco, falou um pouco do futebol. Da próxima vez ele vai falar mais um pouquinho, ele vai se soltar. Amém? E para você também que tem o desejo de estar nos ajudando ali na escolinha de futebol, no Instituto Monte Carmelo, também pode estar nos procurando aí através dos nossos canais ali, como que é o nome lá do negócio? Do Instituto Monte Carmelo, e também através das redes sociais, que nós estamos lá no Instagram. Nós também estamos com o WhatsApp lá para atender você. Pode falar diretamente comigo através do WhatsApp 67991717959. Você que tem o desejo de estar ajudando o Instituto Monte Carmelo ali com as nossas ações sociais. Nós temos aí várias ações sociais. Domingo tivemos lá o bazar, estava muito maravilhoso, estava cheio de gente. Bastantes pessoas foram atendidas ali através do bazar. Tivemos ali um momento de pregação excepcional da Palavra de Deus. E faça aqui o convite para você que mora ali na Chácara das Mansões, estar conhecendo ali as nossas dependências ali do Instituto Monte Carmelo. Nós estamos ali atendendo todos os dias. Se você marcar um horário conosco, é só nos ligar e falar: estou indo aí, quero conversar com o senhor. Nós atendemos você ali no Instituto Monte Carmelo. Amém? Deus abençoe a todos, um abraço a todos, até o próximo programa com a missionária Joana Dark. Ela vai estar aqui conosco falando um pouco do projeto dela, do projeto Joana Dark. Amém?